Pré-claros e pré-claras, espero que estejam todos muito bem. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre o local de pagamento. Vocês viram a figura do quesível e do portável. Ainda dentro deste assunto, da questão da teoria geral de pagamento, a gente tem os elementos subjetivos, e aqui entra um ponto que eu gostaria de conversar com vocês essa semana. Quando a gente fala dos elementos subjetivos de um pagamento, vocês observam que aparecem duas figuras, acipiens, solvens. Lá vem aquele temor com nomes em latim. Gente, simples. Acipiens, todo aquele que tem direito a receber a prestação. Solvens, de solvência, aquele que realiza pagamento. Eu quero que a gente pontue sobre os solvens hoje. O que é que acontece? Solvens é quem pode realizar pagamento. Regra geral, a priori, eu vou lembrar sempre do devedor. É aquele sujeito que comprometeu-se a realizar a entrega de determinado serviço ou bem. Ele é a pessoa que encabeça a lista dos solvens, quem pode realizar a entrega da prestação, o próprio devedor. Só que quando a gente está falando dos solvens, aparece uma outra figura. Nós chamamos essa figura de terceiro. Por que é terceiro? Para começo de conversa. Porque é alguém estranho à relação. Normalmente a relação a gente vai lembrar de credor, devedor. Um, dois. Terceiro é quem está fora, quem não está participando diretamente, quem não tem ligação direta com aqueles atos ali da relação obrigacional. Quando a gente começa a falar sobre esse terceiro, eu tenho que entender, e isso é importante, que o terceiro pode ser uma pessoa com interesse ou sem interesse no cumprimento da prestação. Que tipo de interesse seria esse? Seria o interesse patrimonial. Eu posso ter uma pessoa que vai pagar uma prestação, vai pagar uma dada relação obrigacional em razão dele poder sofrer consequências por conta daquele vínculo. Vamos voltar para o exemplo do locador e do locatário. Quando a gente verifica a existência de um contrato de locação, normalmente a gente observa que tem locador, locatário e aparece uma garantia pessoal neste contrato, que é o fiador. O fiador é uma pessoa que ele não está ali diretamente na relação. Não é ele que paga aluguel, não é ele que tem as benesses do uso do bem, do imóvel alugado. No entanto, esse fiador pode ser chamado a cumprir a prestação. Se ele não cumprir a prestação, ele vai sofrer as consequências legais em razão de não cumprimento. Essa situação aí é o que a gente chama de terceiro interessado. É uma pessoa que não participa ou não tem as benesses diretas em razão do vínculo obrigacional. No entanto, ele pode sofrer alguma consequência caso o devedor descumpra. Tá? A nossa primeira figura aí, terceiro interessado. A segunda situação de terceiro é o terceiro não interessado. É alguém que não participa diretamente da relação obrigacional, é alguém que não tem as benesses da obrigação, e se a obrigação não for cumprida, ele não sofre consequência alguma. Tá? Quem é que pode ser o terceiro não interessado? Pode ser uma pessoa que eu pedi para levar a minha prestação e entregar ao credor. João, pega esse dinheiro aqui, leva para entregar ao Paulo. Lembre de pegar um recibo em meu nome. O que é que eu acabei de fazer? Eu coloquei que um terceiro, sem interesse nenhum na relação, leve meu pagamento e pegue o recibo em meu nome. Isso é o que nós chamamos de terceiro não interessado que paga em nome do devedor. Essa pessoa, na realidade, ele não tem direito a nada, é só um partícipe que está ajudando ali a figura do devedor. Eu gosto muito de dar o exemplo em sala de aula do pai. Tá? O pai chegou na mercearia do bairro e, por incrível que pareça, o livro que anota as dívidas lá, o fiado, está aberto justamente na página com o nome do filho. E o pai pergunta, é meu filho, para o dono da mercearia? Olha a relação aí, filho, devedor, dono da mercearia, credor. O pai descobre que o filho está devendo. O pai, sem ter consequência nenhuma em razão desse vínculo, claro que o filho é maior de idade, tá? Antes que alguém questione. Ele, sem ter consequência nenhuma sobre o vínculo, vira para o dono da mercearia e diz, ó, tá aqui, tá paga a conta, esqueça, não cobre mais meu filho.
Isso é uma situação de terceiro não interessado que paga em nome do devedor. E quem é o terceiro não interessado que paga em nome próprio? Aí eu gosto de dar o exemplo do tio. Tio, eu estou devendo o seu Zé ali da mercearia, pelo amor de Deus, me ajude. O tio diz para mim, tudo bem, eu vou pagar a conta, mas depois a gente se acerta. O que é que o tio acabou de fazer? Ele disse que vai acertar a conta com o meu credor, eu sou devedor, o dono da mercearia é o credor, e meu tio, um terceiro não interessado, já que ele não tem nenhuma benesse sobre esse contrato, vai arcar com minha dívida, mas ele fez uma observação. Depois eu tenho que me acertar. Depois eu vou ter que pagar o que ele pagou ao dono da mercearia, tá? E essa questão de pagar o que ele pagou é uma questão que é protegida no próprio Código Civil e ele impõe que é direito do terceiro não interessado que paga em nome próprio receber aquilo que pagou e as despesas que realizou, tá? Mas aí um grande cuidado, isso às vezes é pegadinha. Essa situação não é uma situação de subrogação. Muito cuidado com essa questão envolvendo o terceiro não interessado que paga em nome próprio. Gente, espero ter ajudado um pouquinho sobre esse tema, em vez de ter embaralhado mais ainda nas mentes e corações de vocês. Fiquem bem, excelente semana, tudo de bom.